Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: estou passando por uma situação dolorosa em relação ao término de um relacionamento. Na verdade, não houve término. Descobri que a pessoa já está até com outra e desde então tenho gasto minha energia com pensamentos de dar o troco, o que faz com que acabo me afastando de mim, de minha essência. Gostaria de uma sugestão, não quero viver assim. Parabéns, minha cara, por ter percebido onde você está nesse momento, no momento pelo menos em que você escreveu a sua questão. É interessante, é tão bom, é tão saudável quando a gente consegue perceber que a gente está imerso numa treva, que a gente está imerso numa situação de afastamento de si próprio. Aqui seria o ser, né, numa simbologia, aqui o nosso ego. Os dois precisam viver acoplados, ligados. Assim a intuição, a sabedoria flui para o nosso ego e o nosso ego age segundo a sabedoria e não segundo a raiva, ressentimento, mágoa, vingança, etc. e tal. Que bom que você, em se afastando de você mesma, ressentiu, porque dói mesmo, muita gente não percebe, porque a vingança, o instinto de vingança, a vontade da vingança, a raiva é muito maior do que essa dor do afastamento de si próprio. E isso me diz, minha cara, que você está muito conectada com você. E apesar de você estar com o instinto da vingança, você está me dizendo com isso que dói mais o afastamento de você mesma. Por isso eu quero te dar os parabéns aqui de todo o coração. Vamos lá então. Minha cara, toda vez que acontece alguma coisa de muito desagradável para a gente, principalmente quando alguém produziu esse mal-estar, esse desconforto, ou quando alguém nos ofendeu, nos traiu, esta é a forma daquela pessoa pedir ajuda para a gente, por incrível que isso possa parecer. Isso representa para a gente também o exercício de um grande aprendizado, que é o de passar por cima da mágoa, do ressentimento, não com tanta dificuldade, quando a gente percebe que esse é o jeito da pessoa pedir ajuda, ok? A pessoa não encontrou outra forma de pedir ajuda, de conversar, de abrir uma conversa leve, pedir um conselho. Então é importante que a gente foque nessa percepção. A pessoa está em desarmonia, a pessoa não está bem e não tem como pedir ajuda. Quer dizer, do ponto de vista lógico, até tem abrir a boca e falar, só que a pessoa não tem condição psicológica. Ela é imersa nas trevas das emoções dela, das toxicidades emocionais dela, não consegue achar um jeito de pedir ajuda sem que para isso ela entre em humilhação, exposição, vulnerabilidade, fraqueza e por aí afora. Então, minha cara, eu te convido a essa percepção, se o seu coração aceitar, né? Que é o mestre aqui na nossa conversa, é sempre o seu coração, tá? Eu te convido a entrar nessa percepção de que é o jeito que ela encontrou para te pedir ajuda. De fato, minha cara, nós pedimos isso para o universo, enfim, na medida em que a consciência vai evoluindo, vai se desenvolvendo para melhor, nós pedimos esses aprendizados, porque é um aprendizado, não é nada fácil. A pessoa te traiu, ou a pessoa te prejudicou, ou fez qualquer outro mal para você, e você transcende, deixa o seu ego de lado um tanto, o quanto possível, para exercer uma amorosa empatia. E aí, em você percebendo que a pessoa não está bem, porque não está, se você puser reparo, não é? Por um momento, eventualmente até sugiro que você faça uma boa meditação e no estado meditativo, pós-meditação, você procure sentir o que a pessoa está sentindo ou o que ela estava sentindo para fazer isso, para entrar nessa de traição, para te trair, ou sentir o que ela estava sentindo no momento da traição ou quando decidiu por trair você. Isso requer uma conexão com o nosso ser muito grande. Se você conseguir isso, minha cara, eu até sinto intuitivamente que você consegue, dada a riqueza do seu relato aqui.
Eu entendo que o caminho saudável, até mesmo de cura para esses sentimentos em você e de cura para a relação também, é você empaticamente ir até o âmbito emocional dela com empatia, não com julgamento. E em indo ao sentimento dela, não se deixar poluir pela toxicidade com a qual você vai ter algum contato. Você vai apenas assistir. Não é trazer para a sua vida a toxicidade da outra pessoa. É perceber o quão tóxica ela está. E aí, no movimento de compaixão mesmo, você orar por aquela pessoa. Eu costumo sempre dizer que, se você tem essas crenças, orar um Pai Nosso, por exemplo, uma oração para o anjo de guarda da pessoa, se acredita em anjo de guarda. E eu costumo até recomendar aqui, se você acredita nisso que eu vou falar agora, praticar, que é você orar uma oração qualquer, de preferência um Pai Nosso, que foi a oração que Cristo nos deixou. Você orar um Pai Nosso para o anjo de guarda dessa pessoa e em seguida a mesma coisa para você. Mas fazer essa oração munida e imbuída de uma alegria, de um sentimento de amor que não tem nada a ver com a pessoa. É o seu amor e a sua alegria por estar viva, por estar inteira, porque você, certamente com essa consciência, você deve desfrutar muito da alegria de ser você mesma. Conecte-se com essa alegria, o amor a você mesma. E quando a gente faz essa conexão, é muito agradável. A gente descobre o quão é gostoso a gente ser a gente mesmo. Você pode, no momento, pedir ajuda, vamos dizer assim, entre aspas, né, para uma música. Você ouvir alguma música, uma frequência, um áudio que te faça muito bem, que te coloque em conexão com esse universo maravilhoso que é o universo do seu interior, do seu ser. E da alegria de você ser você mesma. Então, imbuída desse amor, desse sentimento, você chama ali o mentor da pessoa e endereça para o mentor da pessoa essa amorosidade. E reza esse Pai Nosso, não precisa nem lembrar da pessoa com quem você teve o relacionamento. É até bom que não lembre, que dirija-se apenas para o mentor, ok? E aí você transmite esse amor todo, esse encanto maravilhoso que a gente tem quando a gente experimenta o quão é gostoso a gente ser a gente mesmo, transmitir isso para esse mentor, o mentor da pessoa. E pronto, você passa isso para ele. O que ele vai fazer com isso? Ele vai despejar, entre aspas, né, essa energia amorosa sobre o protegido dele, que é a pessoa com quem você teve o relacionamento. Vai despejar essa energia nele do jeito que ele precisa, não do jeito que ele quer. Em seguida, voltando ao ritual, aí você vai orar para o seu próprio anjo de guarda, passando para ele toda essa energia amorosa que você conseguiu, conectada com a alegria de ser você mesma, com a delícia que é ser você mesma. Você passa essa energia amorosa para o seu próprio anjo de guarda. Ele vai voltar com essa energia para você do jeito que você necessita e não do jeito que você deseja. Estou falando isso porque os nossos egos, quando recebem um presentinho, se não é exatamente o que a gente quer, eu não quero isso daí, a gente rejeita ou nem percebe muitas vezes. Mas quando o nosso mentor espiritual manda uma bênção, manda uma energia amorosa para a gente, ele tem autoridade para isso, não é? Nós sentimos uma alegria que a gente não sabe bem a origem, a gente nem percebe o mecanismo, como é que isso aconteceu. E é encantador, e é muito bom, é cura. Em fazendo isso em relação a ele, você estabelece, vamos dizer assim, um duto, um canal de energia saudável, amorosa. Ah, mas como é que eu vou mandar energia amorosa para uma pessoa que me traiu descaradamente? Nesse momento a gente volta para empatia. Você foi lá, você sentiu o ambiente tóxico em que essa pessoa vive. No movimento de compaixão, você procedeu a esse ritual de oração para o anjo de guarda dele, em seguida para o seu próprio anjo de guarda. Porque é importante que a gente esteja, pelo menos, emitindo energia saudável, amorosa, profundamente amorosa, para todos os seres humanos. Principalmente aqueles que a gente conhece, aqueles com que a gente tem ou teve uma relação, seja ela qual for. Para que haja harmonia, pelo menos da parte da gente, que haja emissão amorosa, convite à harmonia. O que acontece? Essa pessoa
que te traiu, eventualmente quando pensar mal de você ou emitir uma energia pesada, ruim para você, o próprio anjo de guarda dessa pessoa não deixará essa energia chegar até você, porque ele vai defender você, porque você o beneficiou com a sua energia amorosa. Então você é uma aliada do anjo de guarda dele, percebe? Minha cara, me ouça com jeito, porque tudo isso que eu estou falando aqui é uma forma metafórica, é uma analogia, é uma figura de linguagem que fica muito pobre diante daquilo que realmente acontece. Espero estar me fazendo entender com essa sugestão aqui. Outra coisa, minha cara, é assim, é natural que a gente pense em dar o troco. Quando a gente é ofendido, a gente automaticamente, com as nossas sombras, a gente parte para a reação. É um impulso de reatividade. É natural que a gente tenha esse tipo de reação. A humanidade ainda está muito bélica, doentiamente muito bélica. É natural que a gente tenha esse impulso ainda. Então vamos aceitar isso de boa. Okay? Eu tive fantasias de destruição, de vingança, etc. Não, apaga isso. Quando você põe o amor na frente, pronto. E isso que aconteceu serve também como uma percepção pela qual a gente precisa estar muito grato ao universo, porque aconteceu um livramento. Você descobriu quem é a pessoa antes da relação se aprofundar mais ainda. Porque a gente tem o péssimo hábito, né? Eu estou sendo bem rigoroso demais, né? O bacana não é ser tão rigoroso, é apenas para exemplificar aqui, não é? Nós temos o péssimo hábito de desenvolvermos expectativas. Quando o convívio é muito gostoso, é uma relação amorosa, harmoniosa, gostosa, de repente a gente leva uma trauletada na cara, a gente se depara com uma realidade absurda em relação a outra pessoa e a gente se decepciona. A gente se decepciona porque gera expectativa. O bacana seria meditarmos e meditarmos e meditarmos o suficiente para que a gente transcenda essa questão do desenvolvimento da expectativa. Mas então, caramba, eu não conheço ninguém? Não, totalmente não. Ninguém conhece totalmente ninguém. A gente não conhece nem a gente mesmo. Totalmente, eu diria até muito parcamente nos conhecemos, nos autoconhecemos, né? De um modo geral. Então, gerar expectativas em relação a gente mesmo já é um grande problema, porque naturalmente nós vamos nos decepcionar com a gente mesmo. Porque, eu me proponho uma meta, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não faço. Aí fico mal. Ok? Não sou tolerante comigo mesmo. Não aceito o fato de que sou limitado. Isso configura humildade, não é? Não aceito o fato de que sou limitado, que tenho limitações. Não aceito. Eu tenho que ser perfeito. E se eu estabeleço metas, eu tenho que cumprir. Haja o que hajar. Mesmo que eu me ferre, mesmo que isso custe a minha saúde, que custe a minha vida. É preciso que a gente pondere sempre e muito bem. Bom, isso está me fazendo mal? A maneira como estou querendo atingir tal meta está me fazendo mal? Então, peraí, deixa eu ver aqui um outro caminho. Vamos analisar um outro caminho, a possibilidade de um outro caminho em que eu possa agir de forma saudável, com constância, né? Com consistência e saúde ao mesmo tempo. Voltando, a gente acaba desenvolvendo muita expectativa em relação a gente mesmo e em relação aos outros. Poxa, essa pessoa tem sido assim, essa pessoa era assim, era assado de legal, essa pessoa era maravilhosa e tal. E como é que ela foi fazer uma coisa dessa? Que absurdo, meu Deus! A gente entra em indignação, revolta. É só lembrar que a pessoa não se conhece, eu também não me conheço. De repente ela se deparou com uma situação que fez com que ela saísse do que ela achava que era ético, normal, saudável, aceitável e por aí afora. E ela saiu. Pode ser que ela volte, pode ser que não. Se foi algo de muito destrutivo, certamente é porque representa o nível de consciência dela nesse momento. Então ela teve um procedimento, um ato destrutivo. Ela vai perceber que foi destrutivo quando?
quando vier a consciência. Quando é que vem a consciência? A gente não sabe. Uma hora vem. Estou falando da pessoa, mas estou falando da gente mesmo também, não é? Olha para aqueles erros que a gente cometeu 10 anos atrás, por exemplo. Se a gente percebeu que são erros e não cometemos mais esse erro, é porque houve a consciência. Então, até o perdão fica uma coisa desnecessária. Porque se a pessoa errou para com ela mesma ou para comigo, é porque ela não tem consciência, ela não tem percepção. Não dá para exigir consciência de ninguém. Se a pessoa não a tem, não tem como. Ah, mas a pessoa era um especialista nisso, uma especialista naquilo e tal, estudou e tal, fez essa besteira. Ela tinha instrução, ela estudou, ela se formou numa determinada matéria, e aí eu equivocadamente estava achando que por ter estudado, ela não faria. É que o estudo não necessariamente traz consciência. Em geral, não. Porque fica aqui, na mente. É preciso que haja o download para o coração. Aí vira consciência. Então, muita gente age de forma ética porque aprendeu que a ética é o aceitável, é o saudável, mas não está sentindo aquilo lá, não. Por ela faria do jeito que ela acha que tem que fazer. Se é ético ou não, tanto faz. O bacana é quando coincide a ética com a consciência. Uma hora essa ficha cai. Mas pelo fato da pessoa ter apresentado um determinado comportamento saudável por anos e anos a fio, isso não quer dizer que a pessoa se conheça ou que esteja agindo por consciência. Não. Só a pessoa não sabe, inclusive. Só a pessoa pode sentir isso. Só a pessoa pode ter essa percepção se meditar, se caminhar a trilha do autoconhecimento. Então, minha cara, a própria pessoa, ela agiu de acordo com o nível de consciência dela, que parecia não ser capaz de produzir uma atitude dessa. No entanto, produziu. E aí sugiro que você experimente essa percepção, a gente agradece. Diante de tudo que nos acontece nas nossas vidas, a gente precisa sempre perguntar: onde está a luz atrás disso? E não parar de perguntar até que essa resposta se faça. Essa é a minha sugestão. Minha cara, essa é a minha resposta. Espero que ela traga alguma luz aí para a sua questão, para que você não viva assim mais. Que você, diante de qualquer adversidade relacional, ou mesmo diante da vida, você consiga colocar na frente, na hora que está acontecendo, você consiga colocar na frente essa percepção. As pessoas agem de acordo com o nível de consciência delas. A gente tem apenas uma pequena percepção do nível de consciência delas, inclusive dos nossos próprios níveis de consciência. Então, é assim, eu vou concordar com o que ela fez? Não, de jeito nenhum. Dentro dos meus valores, isso é incogitável até, mas para aquela pessoa é cogitável. Não parecia a mim, talvez por me projetar na pessoa, talvez, mas ela revelou esse comportamento, esse nível de consciência. Então, o que a gente faz? Distância saudável, ok? A distância saudável pode ser essa aqui, ou seja, 0, né? Saudável. Na distância saudável, nesse caso, você vai se afastar um tanto. Distância essa pela qual você consiga emitir energia amorosa para a pessoa, ok? Tendo em mente e no seu coração que ela agiu de acordo com o nível de consciência dela. É assim que ela enxerga. E graças a Deus, graças ao universo, a gente agradece por a gente ter conhecido esse nível de consciência da pessoa em tempo de não termos uma amargura, de não termos uma decepção maior, de não termos tido um choque maior, não é? E outra coisa muito importante, minha cara, que todo e qualquer impacto negativo que a gente tenha vivido no âmbito amoroso não prejudique o exercício da nossa amorosidade, que a nossa amorosidade, a nossa capacidade amorosa permaneça intacta, porque o que aconteceu foi algo de fora, ok? Você estava numa relação e sofreu um impacto, uma decepção, uma agressão, ok?
Agora, isso não significa que a sua capacidade amorosa seja fraca, pequena, estranha, esdrúxula, limitada, de jeito nenhum. Mantenha a sua capacidade amorosa tal como ela é. Mantenha o seu coração aberto ao amor. Ou seja, você vai desenvolvendo cada vez mais aquilo que Jesus o Cristo falou. Sede mansos como os cordeiros, inteligentes como as serpentes. Você junta essas duas coisas e aí você estará vivendo, por exemplo, uma relação amorosa mansa como um cordeiro, entregue amorosamente e ao mesmo tempo inteligente como as serpentes, observadora. Isso não significa que você não venha a ter surpresas. Muito provavelmente sim, estamos aqui para aprender, não é? A gente pede essas adversidades para muscular a nossa consciência, o desenvolvimento da consciência. O grande ganho nisso é que você acaba percebendo que, bom, adversidades acontecerão. Só que eu estarei mais desperto, mais atento e entregue amorosamente também. Eu não vou deixar a minha entrega, a minha leveza, a minha amorosidade, o meu derretimento amoroso de lado, não, de jeito nenhum, porque isso seria me violentar. Eu continuarei disponibilizando a minha amorosidade, só que uma percepção em paralelo, uma percepção intuitiva, ok? Não é ficar tenso, porque com tensão a gente percebe menos. É na leveza, quanto mais a gente medita, melhor a gente consegue esta percepção. Tá bom, minha cara? Essa é a minha resposta. Gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais, gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre faço, a todas essas pessoas lindas, encantadoras, amorosas que frequentam as minhas redes sociais, deixando aqui uma amorosidade, um encantamento que são de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.